Então, pessoal, visto essas tipologias, né, situado melhor o federalismo brasileiro, bora ver as características do modelo federalista, né? O que é que caracteriza o modelo federalista, incluindo, obviamente, o modelo federalista brasileiro? Bem, aqui são algumas, nós não vamos conseguir ver todas hoje, mas nós vamos ver as, as iniciais, né? Bem, gente, a primeira grande característica que eu comentei, inclusive, na primeira aula sobre esse assunto, foi a descentralização do poder. O que é que significa isso? Existe mais de um centro de poder sobre o mesmo território. Então, você tem o território do Estado, né, no caso do Brasil, né, da República Federativa do Brasil, e sobre este território existem vários, no caso do Brasil não, existem 3 centros de poder: União, Estados e municípios. Claro, a extensão territorial desses centros de poder são distintas. Você tem a União sobre o país inteiro, o Estado sobre parte do país, e o município apenas sobre a sua extensão territorial municipal. Mas existem vários centros de poder. Enquanto em um Estado unitário nós temos uma concentração, uma centralização das decisões em um centro de poder, em um núcleo de poder, aqui nós temos vários centros. E aí isso nos leva à segunda característica. Bem, mas aí o que é que cada um faz? Todo mundo faz tudo? Cada um faz do jeito que quer? Quais são as regras para essa descentralização? Se você vai ter vários centros de comando, vários centros de tomada de decisão, gente, aí tem um problema. Nós não podemos deixar que eles entrem em conflito, que eles se choquem, que eles tomem decisões contraditórias. Eu preciso que eles... Não esqueçam de desligar o microfone, gente. Eu preciso que eles saibam o que cada um faz. Por causa disso, a Constituição institui uma coisa chamada repartição de competências. Ela diz o que cada um faz. Então, como forma de ordenar o exercício desse poder, a Constituição institui uma repartição de competências, atribuindo competências que pertencem a apenas um ente, então dizendo, olha, isso aqui é atribuição apenas da União, ou isso aqui é competência apenas do município, ou, se eu não listei, isso aqui é competência dos estados. É a possibilidade, e isso é feito muitas vezes. Além disso, a Constituição pode designar, não, essas competências são competências conjuntas. Todos vocês vão exercê-las de forma colaborativa. E aí, claro, vai ser necessária uma organização para saber quem faz o quê. A nossa Constituição, ela designa muitas competências para serem exercidas conjuntamente. Isso é bom, a gente já viu, né, que isso faz parte do federalismo cooperativo, mas isso pode ser problemático. Por que pode ser problemático? Quando a Constituição não organiza direito essa divisão. Então, às vezes, gente, nós temos... Vou dar 3 exemplos, do mais ordenado para o menos ordenado, tá? A Constituição institui uma forma cooperativa, né, colaborativa, de competências na educação, na saúde e no meio ambiente. Então, a Constituição institui lá que essas competências devem ser exercidas conjuntamente. Qual é o grande ponto aqui? É que, às vezes, isso não está bem ordenado. Então, por exemplo, a educação está bem ordenada. Então, na educação, nós temos educação infantil e fundamental para o município cuidar, atribuição do município. Educação de ensino fundamental e ensino médio, fundamental 2, né? Fundamental e ensino médio para o Estado cuidar, atribuição do estadual. E terceiro lugar, nós temos universidades e ensino técnico, né? Que é atribuição normalmente dos estados, mas principalmente da União.
Ok, funciona bem, funciona razoavelmente bem, né? Não na prática, amigo, assim, juridicamente está bem organizado. Aí tem outra competência conjunta, né? Vou chamar de conjunta, embora a gente vá ver lá na frente a diferença entre privativa e exclusiva. Competência conjunta para União, Estados e municípios na área da saúde. E aqui começa a confusão, gente. Por quê? O município diz baixa complexidade, minha atribuição. Média e alta, de vocês. Só que o Estado não assume muitas vezes a média e alta complexidade. E aí fica nesse empurra e volta entre município e estados. E como a União ela tem primordialmente o papel de financiar, mesma coisa, ela não se mexe nesse embate. E aí fica uma situação, gente, extremamente complicada e extremamente delicada, porque a União não mantém serviços próprios assim relevantes, né? Assim, relevantes quantitativamente, tá? Então você vai dizer, professor Barros Barreto é um hospital de referência lá no que ele atua, ok. Mas quantitativamente, gente, Barros Barreto não supre a demanda de um estado inteiro como o estado do Pará. Não supre. Mas, enfim, a questão é, entre o estado e o município existe uma controvérsia sobre quem tem a atribuição, por exemplo, de média e alta complexidade. O município quer se livrar dessa atribuição, mas muitas vezes não consegue. O último exemplo, né? Esse aqui agora melhorou, né? Tem uma lei nova não, né? Tem anos já, mas uma lei nova em relação à Constituição. Se eu não estou enganado, é a Lei Complementar 101 ou 110, não vou lembrar agora de cabeça, que ela faz uma organização de competências entre os entes federativos no plano do meio ambiente. Por que isso? Porque antes era muito confuso, gente, muito confuso. Hoje ainda é um pouco, mas antes era muito mais. Ao ponto de, assim, sempre se dava esse exemplo, né? Antes dessa lei. Você levou uma multa, tá? Você tem uma fazenda e você levou uma multa milionária do IBAMA. Só que o fiscal lá do município, ele é seu conhecido. Ele não vai dizer que não houve uma irregularidade, mas ele também não vai te dar uma multa tão alta. Aí você chama ele e diz, olha, me aplica uma multa aqui menor que a do IBAMA. Aí ele aplica a multa e você pagava a multa menor, porque havia uma competência concorrente que não era muito organizada. Hoje está um pouquinho mais organizado, tá bom? Hoje não funciona assim mais, se acalme, tá? Hoje tem uma organização por causa dessa lei complementar. Ficou claro isso? Então, a Constituição institui uma repartição de competências. Ok. Inexistência de direito de secessão. Não vou deixar vocês colarem. Gente, o que é direito de secessão? Isso aqui vocês sabem, não é possível. Vocês sabem que vocês comentaram comigo já aulas Direito de anteriores. separação. Isso mesmo, muito bem. É direito de separação, direito de sair da federação. Olha só, o direito de secessão, deixar de sair, deixar de participar, é uma manifestação de soberania. Um Estado soberano ele pode escolher não participar de uma organização. Exercício de soberania. Por isso, nas confederações, esse direito é presente, porque nas confederações, os Estados-membros continuam sendo Estados independentes e soberanos nas confederações. Em um Estado federal, os Estados-membros não, olha só a palavrinha extremamente importante, não possuem soberania. O que eles possuem é autonomia. Qual é a diferença? Alguém sabe? Alguém recorda? Em um Estado soberano, não existe nenhuma imposição externa e acima dele que ele tem que cumprir. O Estado soberano, ele sempre decide, em último caso, o que ele vai fazer. É a opção dele. Assim, ninguém tem como restringi-lo ou limitá-lo. A autonomia não é isso. A autonomia, ela existe nos termos e nos limites da Constituição.
A autonomia é essencialmente uma liberdade, até coloquei aqui em cima, uma liberdade naquilo que a Constituição permite. Então, não é um ato de soberania, não é um ato livre e um ato que o próprio Estado decide que pratica ou não. A autonomia, ela existe nos limites que a Constituição impõe. E a Constituição vai dizer, não pode, não cabe direito de secessão, vocês não têm essa liberdade, vocês não têm esse direito de deixar a federação. Volta aqui para a Constituição, para nós recapitularmos. A República Federativa do Brasil é formada pela união, olha a palavrinha, indissolúvel. Indissolúvel é aquilo que não pode ser dissolvido, não pode ser quebrado. Então, essa harmonia que existe entre União, Estados, municípios e Distrito Federal é uma união inquebrável, se fosse dizer assim, tá? Não pode ser rompida. Quarta característica, gente. Constituição rígida. Olha só o que eu disse aqui em cima. Eu preciso de uma repartição de competências na Constituição. A Constituição vai dar o parâmetro para definir os poderes de entes centrais e entes locais. A Constituição diz quais são os critérios, diz como é que funciona, ok. Problema. E se eu pudesse, ente central, né, eu, Congresso Nacional, pudesse ficar trocando essa Constituição toda hora? Se eu pudesse ficar alterando as competências, se eu pudesse ficar substituindo uma competência por outra, isso o constitucionalismo não ia funcionar. Se a Constituição fosse flexível, fosse uma Constituição com alto grau ou com grande facilidade de alteração, essa Constituição não ia conseguir proteger o federalismo, não ia. E aí você poderia ter troca de competências a qualquer hora. Isso seria muito ruim. Então, a Constituição, como é a Constituição que garante e ordena as competências, a própria Constituição, ela deve estar protegida contra alterações frequentes. Ela deve ter algum nível de estabilidade. Vou colocar aqui. Isso é uma forma de proteger a federação. E se vocês lembrarem de Constitucional 1, no Brasil, a federação possui uma segunda garantia. Ela é uma cláusula pétrea. O que é que significa dizer que ela é uma cláusula pétrea? O que é que isso significa? Ela é imutável. Isso, que ela não pode ser retirada da Constituição. Ela está lá de forma imutável. Imutável no sentido de abolição, né? Ela não pode ser retirada da Constituição. Ok? Quarta característica. Última característica, gente, ela tem relação com essa quarta. Bora lá. Quem é que pode fazer alteração na Constituição no Brasil? Quem é que pode fazer alteração na Constituição Federal nossa? Congresso. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Congresso Nacional, que é a somatória da Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Tá bom. Então, o Congresso Nacional pode alterar a Constituição. Lembrando que a Constituição é o que preserva as competências, tá bom? Então, é a Constituição que, no final das contas, assegura o federalismo. Assegura o nosso modelo federal. Tá.
Então, o que é fundamental para que nós tenhamos um federalismo? Que os entes locais, que os entes parciais, que os Estados-membros tenham o poder de participar nas decisões do governo central. Então, os Estados-membros, eles têm que ter o direito de opinar. E opinar não é dar conselho, opinar é participar do processo de tomada de decisão feito pelo governo central. E chama isso de direito de participação das vontades parciais na vontade central. Ok? Como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Aí vem o Congresso Nacional. Uma das casas do Congresso Nacional, ela vai ter que ser uma casa que represente não o povo. Repito, uma casa que represente não o povo, e sim os Estados-membros. Como é que eu chamo uma casa que não representa o povo, e sim os Estados-membros no Congresso Nacional? Vocês sabem? Não? O Senado. O Senado Federal é o órgão que representa o povo não, que representa o Estado dentro das discussões no nível federal, no nível de vontade central. E assim, ele impede que o governo central tome decisões que afetem os Estados-membros. Olha só, gente, se eu fosse fazer uma comparação, tá? Uma comparação, não é que funcione assim, mas é uma comparação. O Senado Federal é como se fosse a casa onde os embaixadores dos estados deliberam. Cada estado manda representantes seus para discutir os assuntos de interesse nacional. Aí você vai dizer assim, professor, qual é a diferença entre o Senado e a Câmara dos Deputados? É que a Câmara, ela é o local que representa, em que os seus componentes representam a vontade dos eleitores. Então, vamos supor aqui, eu fui lá e elegi o candidato que tinha uma plataforma X. A plataforma dele era reforma tributária. Essa foi a pauta que me fez eleitor votar nele. O que é que tem que fazer lá na Câmara? Defender essa pauta. Ele foi eleito com essa finalidade para defender essa pauta. É isso que ele tem que fazer lá. Ok? É esse o objetivo dele. Quando você vai para o Senado Federal, não funciona assim. Não deveria funcionar assim. A lógica deveria ser outra. Qual é a lógica do Senado Federal? Os senadores vão para lá para representar os interesses do seu estado. Então, ele não vai considerar uma pauta política específica, ele não vai considerar um público específico. O senador deveria considerar os interesses do estado. De novo, a lógica aqui é como se ele fosse um tipo de embaixador. Ele foi eleito pelo Estado para representar os interesses do Estado. É por isso que é um pouco problemático, né? Quando você tem um senador que é de oposição ao governo do Estado. Não faz sentido. A lógica é que o senador ande junto, né, com o governador, para que eles juntos possam entender e disputar, né, por aquilo que é melhor para o Estado. Mas, enfim, isso é uma discussão política que foge aqui a nossa deliberação. Então, por exemplo, todos vocês provavelmente já assistiram Star Wars, né? Em Star Wars não tem o Senado também? O que é que o Senado é ali em Star Wars? É como se fosse uma casa de embaixadores, não é verdade? Então, você tem lá os diferentes povos com representação naquela casa. O Senado é essencialmente uma casa que representa cada uma das partes de uma determinada comunidade, como o Império, ou como no caso do Brasil, a nossa República. Bem,
Se a finalidade é representar os estados, pergunta: existem estados mais importantes que outros? Juridicamente, existem estados mais importantes e estados menos importantes? Hein? Hein, pessoal? Existem estados mais importantes e estados menos importantes? Com certeza não, professor. Isso, não existe. Se não existe, então isso significa que os estados-membros são iguais. Como consequência, essa participação dos estados-membros na vontade central também tem que ser paritária. Ou seja, todos têm a mesma quantidade de votos, tá? No Senado Federal. Então, quantos senadores tem cada estado? Bora lá, pergunta para um cidadão brasileiro que elege os seus representantes. Todo mundo aqui tem título de eleitor, com certeza. Ninguém aqui tem menos de 18 anos. Isso, Romeu. Cada estado elege 3 senadores. Cada estado tem o direito a escolher 3 senadores. Que, inclusive, é uma questão tão diferente da Câmara, que o Senado é a eleição majoritária, ou seja, quem tem mais votos leva. Ok? Esse é um dos mecanismos que nós temos para preservar a Federação Brasileira. Gente, ficou claro isso? Sim ou não? Sim? Perfeito. Então, olha só, gente. Amanhã nós vamos continuar a partir daqui, tá bom?